Corpos de irmãos carbonizados em Linhares devem ser liberados em até 15 dias. Será preciso fazer um exame de DNA para identificar os meninos. Hoje à tarde, os pais estiveram no DML de Vitória para fornecer material genético. Estudante é estuprada em Vila Velha. A menina de apenas 13 anos foi obrigada a entrar num carro e levada para um matagal. Volta a chover forte em vários pontos da Grande Vitória. Em Santa Rita, Vila Velha, nem deu tempo da água da última chuva escoar direito. Cenas de inundação foram registradas em vários bairros. E um fenômeno chamou a atenção dos capixabas. Nuvens rolo apareceram no litoral, trazendo chuvas intensas. E a previsão do tempo para hoje à noite e madrugada é de mais chuva. Bandidos invadem a agência dos Correios na região serrana do estado. O cofre foi arrombado com um maçarico. Vigilante tenta separar briga de casais e é assassinado na Serra. E o movimento nos postos de saúde no primeiro dia de vacinação contra a gripe. Os idosos compareceram em peso para tomar a vacina. Um médico tira todas as dúvidas. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Emoção, dor e sofrimento. Os pais dos irmãos que morreram carbonizados em Linhares neste fim de semana estiveram em Vitória. Será preciso fazer um exame de DNA para identificar os meninos. O resultado só deve sair em 15 dias. A memória não apaga o momento exato da tragédia. George relata com detalhe como a fatalidade aconteceu. Eu vi o fogo muito grande, eu corri desesperado. E a casa já não tinha energia, não tinha luz mais. E eu entrei e empurrei a porta do quarto deles que estava entreaberta. Eu só havia encostado por causa do ar-condicionado e entrei. E quando eu entrei eu escutei os choros deles, as gritarias, eles gritando pai, 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 pai. Só que eu pus a mão na cama, queimei minhas mãos. Eu pus a mão na cama e não consegui pegar. Eu creio que o Cauã desceu para a cama de baixo, porque era uma beliche, para tentar salvar o irmão. Momentos antes, o pastor e os filhos tinham tomado sorvete, conversado. Ao dormir, receberam a bênção do pai. Naquele instante, George não imaginava que acordaria com os gritos de pedido de socorro dos filhos. Eles se abraçaram e eu não consegui, o fogo estava muito quente, eu queimei meus pés, as minhas mãos. E eu saí, eu estava só de cueca, gritando. Comecei a desesperar, dois vizinhos, duas pessoas que estavam passando vieram, me tiraram da casa. Porque eu tentei umas 3 vezes entrar para salvar, mas já não ouvia mais a voz deles. Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Cauã Salles Burkovski, de 6, morreram carbonizados. A tragédia aconteceu em Linhares, na madrugada do último sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no quarto onde estavam os garotos. Mas ainda não há uma confirmação do que pode ter provocado o fogo. O incêndio começou, se propagou no quarto onde estavam as crianças. A janela do quarto ela cedeu com o calor. E daí ela forneceu oxigênio para o incêndio se desenvolver mais. Com a porta fechada, a fumaça acumulou bastante. Chegou a temperatura muito alta lá, a esquadria de alumínio derreteu, então as partes altas ali passou dos 700 graus. Os pastores George Alves e Juliana Salles chegaram logo no início da tarde ao Departamento Médico Legal de Vitória. O casal foi encaminhado diretamente ao laboratório da Polícia Técnico-Científica para a coleta de sangue, que será utilizado para realizar o exame de DNA. O pai biológico de Cauã também compareceu ao DML para auxiliar no processo de identificação do filho. Raine relembrou o último encontro com Cauã e relatou a tristeza de perder o menino. Passamos 3 dias em Linhares no hotel, eu, minha mãe, minha irmã e ele. E são as lembranças que vão ficar. São as lembranças boas que eu vou guardar, que eu não vou querer ver meu filho, o corpo dele da maneira como está. Eu quero guardar as lembranças boas. Para a família, resta agora esperar o resultado do exame de DNA que vai confirmar a identificação dos corpos. A responsabilidade é da Polícia Técnico-Científica. O laudo deve ser concluído em até 15 dias. E só após a confirmação,
os corpos serão liberados. Nós fazemos primeiro a identificação através do exame necropapiloscópico, que são através das impressões digitais, mas não houve nenhuma condição em virtude de estarem muito queimados. Então o único recurso agora, o último recurso é exame de DNA. Menos que 2 anos atrás eu já perdi uma menina, 3 meses de nascida, por uma doença, invaginação intestinal, e ela veio a falecer. Se eu não tivesse a firmeza de que há um Deus que vive, eu acho que eu não estaria nem aqui falando com vocês agora. Estudante é agredida e violentada sexualmente em Vila Velha. O crime aconteceu na Grande Terra Vermelha. No bairro, moradores estão assustados. Uma ida ao hortifruti do bairro virou um pesadelo para esta adolescente de 13 anos. Ela, que é moradora de Ulisses Guimarães, em Terra Vermelha, Vila Velha, foi comprar biscoito, mas no caminho, um homem raptou a menina e a estuprou. O gato esbarrou em mim de bicicleta. Na hora que eu baixei para pegar meu celular, ele me pegou pelo pescoço. Eu fiquei sem reação, não tive como gritar. Ele me jogou dentro do carro, lá dentro do carro ele começou a me bater, falando que se eu gritasse ou tentasse abrir a porta do carro, ele ia me matar. Já dentro do carro, o modelo Fox, de cor branca, o homem começou a agredir a jovem. Chegando lá e foi tentando tirar meu short. Mas só que lá ele não conseguiu, porque eu consegui dar uma mordida nele e chutei ele. E lá eu consegui sair correndo. Mas só que ele puxou meu cabelo, eu consegui dar um chute nele, ele soltou meu cabelo e saí correndo. Ficou marca no pescoço. De acordo com o boletim da Polícia Militar e com o laudo do DML, houve estupro e durou cerca de 25 minutos. O local onde aconteceu é uma área de matagal no bairro, conhecida pelos moradores como Dois Tocos. E assim que fugiu, a adolescente correu para casa e contou para a avó, que é mãe de criação da menina. Eu fui atrás dela no quilômetro, porque é perto, cheguei lá, não achei ela, voltei aqui. Quando eu ia descendo a escada aqui, ela vem de lá pra cá gritando. Que desespero. A conversa que circula no bairro é que esse mesmo homem já estuprou outras meninas. Por isso, esta mãe pede ajuda para prender o criminoso. Eu deito na cama pra dormir, eu tô vendo ela gritando, sem eu ter visto. Eu quero a segurança. Enquanto eu não achar ele, pra mim não vai ser feliz na minha vida. É que prende ele. Covardia com ele mesmo, o que ele fez com a minha filha, ele vai pagar. Eu fico com medo de acontecer isso de novo comigo. Aí nem sei onde de casa eu tô. Mal eu saio daqui de casa, vai conversar com meus colegas no portão de casa ainda. Olha, nós perguntamos à Polícia Civil se algum suspeito já foi identificado, mas a resposta foi que o expediente é encerrado nos cartórios das delegacias às 4 da tarde. Por isso, não foi possível informar detalhes da ocorrência. Bandidos arrombam cofre de agência dos Correios na região serrana do estado. A agência fica no centro de Afonso Cláudio. O arrombamento foi descoberto pelos funcionários logo cedo. Os bandidos usaram um maçarico para arrombar o cofre. Eles teriam arrancado a grade de uma janela nos fundos do imóvel. Ainda danificaram as câmeras de segurança. Essa é a segunda vez que a agência é alvo de bandidos. O outro assalto aconteceu em abril do ano passado. O valor levado pelos criminosos não foi divulgado. E a chuva volta a atingir a Grande Vitória. Bairros ficaram alagados. Bastou o tempo mudar e seu José já correu para evitar mais prejuízo. Os móveis assim no alto refletem o medo de que a casa dele seja inundada. É que basta chover para o bairro ficar debaixo d'água. Fica muito difícil porque a gente tem que dormir na casa de um vizinho. É difícil, mas a gente consegue um vizinho que consegue ceder um lugar para a gente dormir. E as coisas da gente é do jeito que está aí, comprando, botando e perdendo. Nós pedimos uma providência imediatamente ao prefeito, porque isso eu conheço a gente na hora das eleições. Depois que ganha as eleições, nem pra gente eles olham. E nós estamos pedindo uma providência imediatamente, porque nós já não conseguimos mais viver e permanecer dentro da água e perdendo o que tem dentro de casa. Ele mora em Santa Rita, Vila Velha. Por aqui, não é difícil encontrar quem passe pelo mesmo problema. Olha só como ficou o beco em que seu José mora. E não é o único não. Hoje cedo bastaram algumas horas de chuva para a situação ficar complicada em diversas regiões da Grande Vitória. É assim que nós estamos vivendo, todo mundo ilhado, as ruas lotadas de água. Só para constar como é que tá em Jardim América, o negócio que tá bem cheio. Andressa mora em Santa Rita há 9 anos e diz que é sempre assim. Nós mostramos a situação no final do ano passado. Roupas, colchões, geladeira, armários, tudo perdido. Eu estou desempregada, meu esposo também, a gente vive de reciclagem. Hoje ele está trabalhando, eu fiquei em casa com as meninas. Então a ré que a gente perdeu, guarda-roupa,
cama. Tem 9 anos que eu vivo aqui e é dessa maneira. Só que agora tá pior. A comunidade ainda se recupera da tempestade da semana passada. Hoje muita gente acordou assustado com a nuvem escura. Lucimara sabe bem como é passar por isso. A casa dela foi invadida pela água suja várias vezes. De prejuízo a senhora já tomou quanto em dinheiro? Já chegou a calcular? Uns 5 mil reais. Porque eu comprei guarda-roupa, eu comprei geladeira, eu comprei armário. E quando a situação chega a esse ponto, o jeito é se arriscar e passar pela água suja mesmo. A chuva não para, só continua. E ninguém vem, ninguém se pronuncia para nos ajudar, para olhar para esse lugar. E a gente fica aqui sofrendo nessa água. Difícil a situação, hein? Mas a Prefeitura de Vila Velha disse que a Defesa Civil não registrou nenhum chamado de emergência. O acionamento pode ser feito pelo 199. E como fica o tempo para essa noite e ao longo da semana, hein? O repórter Vinícius Rangel conversou com um especialista do Incaper. Boa noite, Vinícius. Boa noite, George. Boa noite a todos que estão assistindo o Tribuna Notícias, segunda edição. Eu estou aqui com o meteorologista Hugo Ramos. Hugo, explica pra gente qual é a previsão do tempo para hoje à noite e para essa madrugada. Então, para as próximas horas ainda o tempo deve seguir instável em todas as regiões do Espírito Santo e ainda deve ocorrer, bastante chuva, principalmente ainda na faixa litorânea do estado. Vai ficar com muita nebulosidade em razão das áreas de instabilidade que estão vindo do oceano, que está favorecendo a formação de nuvens de chuva em alguns pontos. O tempo deve seguir instável, deve seguir chuvoso ao longo da noite e no começo da manhã de amanhã também essas nuvens devem aí se desenvolver mantendo o tempo instável, com chuvas aí ao longo dessa terça-feira. E sobre esse fenômeno que apareceu aí no Espírito Santo nessa manhã de segunda-feira? Esse fenômeno, que foi aí apresentado a partir de algumas imagens, elas são associadas a nuvens de tempestade, em razão do padrão, de forma de um arco, que se formou na base dela. Ela veio carregada, com essa instabilidade que acabou provocando aí essa chuva um pouco mais intensa, principalmente aqui na região metropolitana de Vitória. Para os próximos dias, até a próxima quarta-feira, o tempo deve seguir com bastantes nuvens e chuvas em todas as regiões do estado. Elas devem ocorrer em forma de pancadas, então por isso que ainda tem essa grande concentração. Já a partir da próxima quinta-feira, a tendência é que essa instabilidade diminua, porém ainda deve chover de forma esparsa em todo o estado. Já a partir de sexta, tendendo para o final de semana, essa nebulosidade diminui e o sol volta a aparecer em praticamente todo o Espírito Santo. A vacinação contra a gripe. A meta é vacinar quase 1 milhão de pessoas aqui no Espírito Santo. Os idosos fazem parte da lista e não é preciso levar laudo médico. Ninguém gosta de ficar gripado. Então, quando tem campanha nacional de vacinação contra a gripe, os postos de saúde ficam assim, movimentados. Na unidade de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, os funcionários não paravam um minuto. Pela manhã nós vacinamos 400 pessoas. Agora à tarde nós continuamos com um movimento, com uma procura muito grande. Como hoje foi o primeiro dia, então teve fila sim. Mas aos poucos as pessoas conseguiam se vacinar. No início da tarde desta segunda-feira, uma grande quantidade de idosos passou por Coqueiral para garantir a proteção contra o vírus da gripe. As irmãs Zilda, de 76 anos, e Iracema, de 72, não perderam tempo. Não tem medo nenhum. Graças a Deus. O importante é estar protegido. Com certeza. A da gripe eu sempre tomo, todo ano eu tomo. Nunca deu uma reação depois de tomar vacina? Não, nunca deu reação nenhuma. Uma campanha nacional de vacinação sempre tem um público prioritário. E dentre essas prioridades estão os idosos. E ao contrário do que muitos pensam, a vacina não deixa a pessoa gripada, nem os idosos. O infectologista explica que não precisa de laudo médico. A vacina é indicada para todos os que têm acima de 60 anos. A vacina contra a gripe é uma vacina extremamente segura e muito importante para essa população que está recebendo agora de imediato dentro da programação do serviço público. Os idosos não precisam ter nenhuma preocupação, não existe necessidade de laudo, ela é liberada para todos os pacientes e a proteção dela vai ser durante esse período, durante o ano
de 2018, particularmente no período mais frio, no período em que circula mais o vírus da gripe e que todos os pacientes, mas especialmente a população idosa, está correndo mais risco. Então, os pacientes mais velhos podem se vacinar e devem se vacinar o mais cedo possível. Outra condição que está na lista das prioridades é ser portador de doença crônica. Paulo Peçanha também explica que quem está nesta categoria é porque deve tomar a vacina. São pessoas que estejam tratando de doenças do coração, por exemplo, problemas cardíacos, cardiovasculares, pacientes diabéticos, pacientes que tenham doença renal, pacientes tabagistas que tenham bronquite com infecções repetidas. Todas essas pessoas, todos esses pacientes se beneficiam muito com a vacina contra a gripe, contra a influenza. E também para elas, a vacina é extremamente segura e não tem praticamente contraindicações formais, e com efeitos colaterais discretos e que são muito bem tolerados. A meta é vacinar 963 mil pessoas aqui no estado. José Paz já entrou para a lista dos protegidos. Acabei agora mesmo. E aí, como é que foi lá dentro? Excelente. Rapidinho? Rapidinho, vapt-vupt. E doeu? Nada. As pessoas idosas devem procurar as orientações médicas e se cuidar. É muito importante mesmo. Devem se vacinar também crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da área da saúde e professores das redes pública e particular. Vigilante é assassinado ao tentar separar uma briga de 2 casais. O crime aconteceu em Jacaraípe, na Serra. O crime aconteceu neste trecho da Avenida Abdo Saad, na altura do bairro São Francisco, na Serra. A vítima, Carlos Eduardo Batista de Oliveira, de 38 anos, trabalhava como vigilante, mas estava em sua noite de folga. A família afirma que o vigilante tinha ido com um amigo até um estabelecimento comercial comprar cerveja e carne para um churrasco. Após as compras, eles seguiriam para a casa onde aconteceria a confraternização. Segundo familiares, Carlos Eduardo e o amigo passavam por esse trecho da Avenida Abdo Saad quando visualizaram casais discutindo. Incomodado com a situação, Eduardo resolveu retornar com a moto. E quando se aproximava dessas pessoas, foi surpreendido por disparos. Pela informação que eu tenho, que as mulheres estavam sendo agredidas, né? Então ele e o colega dele deram a volta para ver o que estava acontecendo. Quando eles deram a volta e ficaram de frente para o pessoal atirou neles, né? E o Eduardo foi atingido. O colega dele saiu correndo e foi numa empresa do lado e pediu ajuda aos seguranças. Ele não chegou nem a chegar no local, né? Antes de chegar, atiraram nele. Passou ali, eu, como qualquer cidadão, iria querer ajudar, vendo alguém sendo agredido, né? A perícia da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa identificou que Carlos Eduardo foi atingido por apenas um disparo na cabeça. A vítima foi encontrada morta ainda em cima da moto. O tio relata que Carlos Eduardo era um bom homem e que, diante daquela situação, não iria conseguir seguir para uma festa sem prestar ajuda. Eduardo sempre ajudou as pessoas, Eduardo é um bom filho, Eduardo não tem passagem na polícia, Eduardo não tem nada. O vigilante foi enterrado hoje cedo em São Gabriel da Palha. A polícia já investiga o caso, mas até agora nenhum suspeito foi detido. E a seguir, fogo em coletivo assusta passageiros do Transcol. O ônibus deixava o terminal quando começou o incêndio. A gente já volta. Susto no terminal de Carapina, na Serra. Um ônibus articulado do sistema Transcol começou a pegar fogo dentro do terminal. O coletivo da linha 515 seguiria viagem para o terminal de Campo Grande, em Cariacica. As chamas começaram quando as portas do veículo foram fechadas. O motorista abriu as portas do ônibus rapidamente e os passageiros conseguiram sair. O fogo foi apagado pelos funcionários do terminal com extintores. A Ceturb disse que o veículo teve uma pane elétrica e foi retirado de circulação. Ninguém ficou ferido. E a gente fica por aqui. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.